E aí, a mídia promoveu o boicote depois que foram apresentados documentos de remessa ilegal de dinheiro pela Rede Globo, Editora Abril, RBS e Correio Brasiliense. Editora Abril, Grupo Veja, Rosângela Moro. Beleza. E aí vocês devem lembrar, quando Dario Messer, o doleiro dos doleiros, assim chamado, foi pego e ia começar a delatar, a Rede Record, em seu jornal, fez uma pequena reportagem falando na época do escândalo do Banestado e das contas CC5. Eu quero só mostrar para vocês verem o problema. Rede Record ainda na época trouxe isso daqui, ó, os valores das remessas que o Grupo Globo havia feito. Então, Globo Cabo S.A., Globo Comunicações e Participações, você vê, ó, 676 milhões, 121 milhões, 85 milhões, tem várias remessas, vou mostrar para vocês. E, no total, o valor que a Globo é citada, como assim, teve enviado ao longo de todo esse tempo, foi de 1 bilhão, quer dizer, 1 bilhão, 646 milhões, 588 mil reais. Isso daí, naqueles cálculos corrigidos de inflação, dariam 2,5 bilhões de dólares. A gente tá falando de bilhão. Aqui não tá com o número completo, mas é bilhão mesmo, esse cálculo. Vai aguentar aí. E aí, isso daqui é um dos prints que você pode pegar se você for atrás desses volumes que o Celso 3, o procurador da época do Banestado, fez. Você pode ver aqui, ó, Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Estado do Paraná. E aqui dizia, ó, entre outros curiosos equívocos, destacam-se alguns grupos de comunicação. Na primeira versão, predominantemente no período de 1996 a 1998, a TV Globo apresentava remessas de 1.617.242.837,88 centavos. Na segunda, mingou para 85.600.000 e pouco. Nada autoriza supor que no apontamento inicial haja qualquer vício determinado pela intromissão do ex-governador Leonel Brizola. E aí RBS, que também é do Grupo Globo, Zero Hora, igualmente. Antes, 181 milhões, depois 102 milhões. E o que é que tá falando isso daqui? Vou explicar para vocês. Ele tá falando que tem dois valores. Que dois valores são esses? Antes de eu explicar o valor, eu quero só mostrar aqui. Vocês abrem o documento, vocês vão ver, ó. Tem lá o índice, tudo que for do Grupo Globo. Ó. Globo S.A., Globosat, Infoglobo, The Sky Shop, Globo LTDA, Editora Globo, Globo Cabo Participações, TV Globo de São Paulo, Telecine, Roberto Irineu Marinho. Todas são as coisas que vocês vão encontrar nos relatórios das contas CC5. E os relatórios são mais ou menos assim, ó. Você vê Grupo Globo, basicamente com CNPJ, datas, endereço, coisa, e você acha que o valor aqui em cima, o corte tá ruim, mas você vê, ó, 15 milhões, 97 milhões, 66 milhões, que foi o que a Record trouxe. E aí que vocês vão entender o pulo do gato. Aqui, ó, nesse segundo parágrafo, a gente vai explicar isso. O que diferencia o caso Banestado da Operação Lava Jato? O Ministério Público chegou a estranhar mudanças repentinas em dados enviados pelo governo FHC. Em um primeiro relatório, encaminhado para os investigadores, as remessas da TV Globo somavam o equivalente a 1,6 bilhão. Mas um novo documento, corrigido pelo Banco Central, chamou a atenção dos procuradores. O montante passou a ser de 85 milhões, redução de 95%. A RPS, e atualmente envolvido também no escândalo Zelotes, também foi beneficiada pela correção do BC e a remessa caiu de 181 milhões para 102 milhões. E o que é isso daí, esses números? Depois de um tempo, teve essa questão do Estado, pelo menos parte das empresas, a Receita falou, não, vamos fazer uns acordos aqui, se não pagar o que vocês não pagaram, de imposto tudo, a gente vai resolver. A Globo, inicialmente, deveria pagar imposto em cima de 1,6 bilhão. Só que aí o Banco Central fez uma correção lá nas contas e, na verdade, a Globo só precisa pagar imposto em cima de 85 milhões. Entendeu isso? Assim, ó, se fosse para pagar um imposto que seja de 10%, a Globo teria que pagar 160 milhões em imposto. E aí, em vez de pagar em cima de 1,6, o cálculo depois foi refeito em cima de 85 milhões, que aí no máximo daria 8 milhões e meio. Vocês estão entendendo a coisa? Então a Globo deixou de pagar um montante imenso, nada aconteceu com ninguém, e, na época, o juiz do caso do Banestado, um dos mais famosos, era o senhor Sérgio Moro. Diante de toda a atuação dele, gente, diante de toda a atuação dele, será que a Globo, às vezes, pode se sentir assim, endividada?
Não, pô, será que a Globo se sente endividada? Vocês estão entendendo o que eu vou falar, né? Eu não quero fazer muitas afirmações aqui, mas vocês estão pegando o fio da meada? Depois de tudo que aconteceu e não deu em nada, deu em pizza, e você vê que o ex-juiz tá ali dando sopa, sabe? Crítico a Bolsonaro. Não dá vontade de pegar esse cara, botar no colo, dar um abraço, falar, ô Sérgio Moro, não chora não, cara. A gente vai lhe ajudar a se eleger, a gente não vai esquecer do escândalo do Banestado. Não vamos esquecer por tudo que o senhor já fez para conosco. A quebra do sigilo demonstrou que o Grupo Abril, dono da revista Veja, fez uso frequente das contas CC5. A editora Abril, a TVA, a Abril Vídeo da Amazônia, entre outras, movimentaram um total de 60 milhões no período. O SBT de Silvio Santos enviou 37,8 milhões. E aí dizia, também nessa matéria, coisa interessante. As mesmas construtoras acusadas de participar do esquema na Petrobras, investigados pela Lava Jato, estrelavam as remessas via Banestado. A Odebrecht movimentou 658 milhões. Andrade Gutierrez, 108 milhões. OAS, 52 milhões. Pelas contas da Queiroz Gavão, passaram 27 milhões. Camargo Corrêa, outros 161. Olha tudo o que aconteceu, já vem lá desde a década de 90, desde o governo Fernando Henrique Cardoso. E aí você vê a Rosângela Moro falar, não, a Lava Jato nunca investigou coisa porque não faz nenhum sentido. A Petrobras iria montar o Lula ia montar um esquema para favorecer a oposição. Rosângela, até o Delcídio Amaral falou que isso vem, os esquemas da Petrobras, vem desde a época do governo Itamar Franco, que é antes do FHC. E aí você vê, ó, nunca foi possível saber quais dessas contas eram e quais não eram regulares. E por que isso na época não conseguiu saber? Porque na época, o então diretor da Polícia Federal, Agílio Monteiro, determinou, porém, que Castilho voltasse ao Brasil, o delegado. E a desculpa é porque estava gastando demais, era $200 diária por dia e o governo não podia arcar. E, naquele momento, o Castilho estava chegando assim no faro de uma conta da Bacon Hill. E se descobriu que sob esse guarda-chuva da Bacon Hill emergiu uma subconta de nome sugestivo. Tucano. Tucano. Olha só, uma empresa americana, Bacon Hill, tinha uma subconta que se chamava Tucano. E nesse momento o cara tava chegando lá, falou, ô, volta, tá gastando dinheiro demais. Inclusive quem fez uma pressãozinha aí na PF na época foi o ex-ministro de Lula, Márcio Tomás Bastos, fundador do IDDD, idealizador. O principal feito do IDDD foi ter aprovado a audiência de custódia no Brasil. Feito lobby para ser aprovada. Olha só como tudo vai se conectando, né? Tudo vai se conectando. E aí, ontem também, o Leonardo Coutinho soltou isso e tudo foi se juntando. Saiu um livro recentemente chamado A Organização, a Odebrecht e o esquema de corrupção que chocou o mundo. E ele falou, comprei o meu, e ele colocou 3 trechinhos desse livro que junta com tudo isso que a gente está falando e fala o seguinte, que Emílio Odebrecht passou a dedicar atenção especial aos donos de veículo de comunicação, anos atrás. Em especial, olha só, os irmãos Roberto Irineu e João Roberto Marinho da Globo e os Frias da Folha de São Paulo. E aí falava, como parte da estratégia de aproximação do Emílio Odebrecht, ele passou a oferecer aos donos de jornais negócios que pouco lhe interessavam do ponto de vista financeiro, mas que ele achava que podiam trazer dividendos intangíveis, que você não podia tocar. Seguinte, Folha, ó, ele oferecia reformas, sabe, construções, que ele sabia que ele nunca ia receber esse dinheiro, até porque o pessoal ia pagar em publicidade, e cara, ele não ia gastar esse dinheiro em publicidade. Mas tem coisas intangíveis, sabe? Você vai ter aquela mídia amiga que passa a mão na cabeça, bota no colo, dá um abraço apertado, quente, quando você está triste e algum escândalo aparece contra a sua empresa. Aquela passada de pano marota, marotíssima. Aí você vê, ó, como a construção do novo parque gráfico da Folha em 1994. Desde quando já tem esses movimentos? Na época, $10 milhões. A Odebrecht sabia que teria dificuldade em gastar o dinheiro de publicidade que eu estou falando, e olha só, para Emílio era imperativo se aproximar dos donos de veículos de comunicação e passar a integrar a casta dos empresários formadores de opinião. E o establishment que, na cabeça dele, desfrutava não só de prestígio como proteção, protege. Nessa época, o Odebrecht construiu também o parque gráfico do jornal O Globo. Várias outras coisas, né? E olha só,
Muito tempo depois, em 2016, o Emílio Odebrecht mencionaria os aportes no depoimento à Lava Jato, que perguntaram o que ele pedia em troca. Aí perguntaram, mas Emílio, tu deu tanto dinheiro pra esse pessoal, tu queria o que em troca? Explica pra mim o que tu tá esperando, da Globo, da Folha, desse pessoal todo. Olha só, com um sorriso maroto e característico sotaque baiano, o empresário explicou o que dizia aos donos de jornais. Ele assim, ó, meu filho, você tem que me defender também. Eu não quero que você esteja tolhido de dar as informações, mas não explore as informações. Não quero que vocês deixem de dar a notícia. Eu só não quero que vocês fiquem explorando a notícia. É o seguinte, quer falar que teve um problema? Fala, mas acabou. Fala uma vez. Não fica criando narrativa, não fica, sabe, intensificando de forma massiva na mente popular que nós somos vilões. Você vê Lava Jato, Odebrecht, Moro, tudo o que vem acontecendo. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Quanto será que a Rede Globo pode já não ter, né? Se safado, sabe? Não tá feliz com diversas coisas que vem acontecendo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E aí eu falei pra vocês, se lembra lá do Castilho falando que a PF hoje age assim de uma forma meio complicada e que todo esse pessoal já trabalhava junto há muitos e muitos anos, inclusive desde a questão do Banestado? Aí você vê, ó, quem é o diretor da PF, pivô da crise entre Moro e o Bolsonaro. O ex-diretor é próximo de Moro desde o caso Banestado. E aqui a gente tá falando do Maurício Valeixo, do Valeixo. Quando Moro foi convidado por Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça, montou um time de assessores e auxiliares com as pessoas da chamada República de Curitiba, policiais e outros investigadores com experiência no combate a crime organizado e corrupção. Valeixo fazia parte dessa equipe e foi alçado ao posto de diretor-geral. Aí você vê também que, olha só, o Igor Romário também foi alçado por Moro para Brasília e que vem atuando nos inquéritos do STF. O Alexandre de Moraes designou e no dia que Moro saiu, Alexandre de Moraes soltou uma nota falando que estava proibido modificar as forças-tarefas do inquérito. Ou seja, o Igor Romário de Paula não podia sair. E o Igor Romário foi o cara que tinha passado pano, sabe, botado panos quentes naquelas coisas que rolou entre o Disney Rossetti e Alexandre de Moraes, das revelações prévias, informações de bastidores sobre a Almerta, que iria prender o Palocci. E você vê, ó, que o Igor Romário também atuou à frente das investigações do Banestado. Sérgio Moro anuncia primeiros nomes de sua equipe. Aí fala, ó, Érica Marena. Érica Marena, olha só, vale lembrar, também participou das investigações sobre o Banco Banestado do Paraná. Atualmente, Érica Marena é superintendente da PF em Sergipe. Mais uma, ainda foi a que batizou o nome da Lava Jato. Érica Marena. E aí você vê, ó, durante o depoimento de Sérgio Moro, que ele foi dar contra Bolsonaro, quem estava lá no dia? Igor Romário de Paula e também a Érica Marena. Ambos estavam lá. E aí você vê, se lembra o quanto o Moro esperneou na questão do COAF? Inclusive a própria Rosângela Moro fala que a questão do COAF foi assim, muito importante na decisão dele deixar de compor o governo. Pois bem, durante a questão do COAF, quem estava lá? Quais foram as pessoas que o Moro colocou na frente do COAF? Você vê que tinha a Érica Marena, da época do Banestado, e também o Márcio Anselmo. E você vê que o Márcio Anselmo lá trabalhou no caso do Banestado, também um delegado da Polícia Federal. Olha só como tudo vem se desenhando, Tudo vem se desenhando. Será que existe uma dívida de gratidão da Globo, o Sérgio Moro, e é por isso que a Rosângela ganhou espaço em todos os jornais da Globo, Mary Kay, o Globo, coisa do Grupo Abril, fora as repercussões, né, nas sucursões menores. Aqueles grupos são do Globo que só solta a notinha, Rosângela dá entrevista, aí dá um resuminho, como se fosse o antagonista. E aí, olha só, Jornal Nacional faz defesa de Moro diante de possível declaração de Thakla Duran contra a Lava Jato. Não basta ajudar a promover o livro da Rosângela. Sempre que Sérgio Moro está em posição de perigo, velar a Globo para dar aquele abraço, sabe, e protegê-lo. Thakla Duran. Quando você abre a matéria da própria revista Folha, eles falam o seguinte, ó. Acusado de ser operador financeiro do Odebrecht, Thakla Duran já disse que negociou propina ao também advogado Carlos Zucoloto, que foi sócio da Rosângela Moro em um escritório jurídico, para obter vantagens em seu acordo de delação premiada com a Lava Jato em 2016.
Até mesmo o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, apareceu no telejornal para defender Moro. Oh, meu Deus, até Deltan foi defender o Moro. Quem iria esperar? Será que Deltan também estava no Banestado? Preciso responder? Acho que não, né? Rodrigo Tacla Duran. Precisamos falar dele de forma rápida e eu vou trazer o Celso 3, o procurador, que foi esquecido, foi escanteado, e tinha muitas revelações sobre a Banestado e ninguém quis falar. Teve a matéria também em junho, quando o Aras começou a se movimentar para reexaminar, sabe, a delação do Duran. E aí o Moro foi criticar, falando que era perseguição contra ele, o Deltan também, falando um monte de coisa. Matéria saiu à tarde, dia 20 de junho de 2020. Olha só. O procurador da República, o Celso 3, que atua em Novo Hamburgo, elogiou o procurador-geral da República, o Augusto Aras, por reexaminar o acordo de delação premiada no caso Rodrigo Tacla Duran. De acordo com o artigo, seja pela eventual corrupção, tráfico de influência ou denunciação caluniosa, certo mesmo é que a Lava Jato jamais poderia permanecer inerte ante a narrativa e apontamentos de Duran. E uma das coisas que ele falou em sua nota, quero só mostrar aqui, só para fazer um comentário de por que é tão absurda essa questão do Duran, o que Moro fez, os lavajatistas, e vocês vão entender quando esse pessoal fala que os lavajatistas têm alguns métodos que a própria lei não consegue entender. E o Celso 3 fala o seguinte, ó, que o Duran teve vitórias cujos precedentes não têm presença na rotina judiciária. A Interpol, não é o posto policial da esquina, sabe? A Interpol reconheceu a suspeição de Moro, invalidando a busca internacional do mandado de prisão por ele expedido, desmoralizando a justiça brasileira. A Interpol colocou Moro em suspeição, reconheceu que Moro era suspeito, que estava agindo de forma completamente estranhíssima. Então, eu não botei aqui. Por que esse negócio do Duran é tão estranho? O Celso 3, ele fala o seguinte, ó, uma vez que você fecha uma delação, só tem dois caminhos para você. Primeiro o quê? Quando você faz uma delação, você tem que provar tudo o que você está falando. Você não pode só falar de boca e ficar por isso mesmo. Então você tem que apresentar provas. E caso você não apresente provas, cara, vai dar ruim para você. Traduzindo, a Lava Jato, ela só tinha duas opções diante da delação do Duran. Primeira opção, aceitar e colocar para andar. Eles não fizeram isso. Segunda opção, falar, cara, você não apresentou provas, isso aqui é calúnia, coisa, você mentiu, então a gente vai lhe denunciar por calúnia. Sabe, você mentiu para a corte, para o sistema judiciário brasileiro, então, por um ou para o outro, essa ou vai ser denunciação caluniosa, ou vai aceitar e vai colocar para andar. Esses são os dois caminhos. O que é que o Celso 3 fala que o Sérgio Moro... Quer dizer, o Sérgio Moro não, desculpa. Que os... na época foi realmente o Sérgio Moro, né? Mas de boa. Os lavajatistas fizeram, arquivaram. Eles arquivaram a delação. Gente, você não pode arquivar. Ou você vai dar prosseguimento, ou você vai processar o cara por denunciação caluniosa. Isso arquivaram. O Rodrigo Tacla Duran fala que chegou a dar, se não me engano, quase 600 mil para o Marlos Arnes, segundo ele, dólares, que é um primo do Flávio Arnes, que também já foi vice-governador, ou atualmente é senador. A Rosângela Moro já chegou a trabalhar juntamente com ele em projetos da paz. E também ele fala a questão do Zucoloto, que o Zucoloto que ofereceu aí um dinheiro, o Zucoloto era sócio da Rosângela. Vocês percebem como todo o cenário vem se juntando? E aí quando o Aras resolve trazer isso, o que é que a Globo fez? A Globo trouxe o Sérgio Moro, né, fazer uma defesa. Ainda levou o... Meu Deus do céu, o Deltan Dallagnol. Deltan, vem aqui, defende o Moro. Não podemos deixar, temos que proteger o Moro. Porque o Moro, né, a gente tem uma dívida de gratidão. Imagina se a gente tivesse que pagar 1,6 bilhão da época. Tô falando que foi o Sérgio Moro, mas não tô falando que foi o Sérgio Moro que ajudou. Só tô falando o seguinte, vai que a Globo ache, né? Vai que a Globo na cabeça deles achem que talvez eles possam ter sido ajudados de alguma forma pelos lavajatistas. Talvez, né? Nunca se sabe. A gente tá só aqui fazendo suposições. Não estamos afirmando nada. Estamos afirmando nada. E aí, no dia de ontem também, sobre o senhor Moro, quando eu digo que não tem como piorar, sai uma matéria do Intercept. Leandro de Moro fala o seguinte, ó. O juiz pulou a mesa. Olha o título. Moro trabalha para bilionário investigado em 3 continentes. O Beni,
Benjamin, Benny Steinmetz, alvo da justiça na Suíça, Estados Unidos e Serra Leoa, recorreu ex-ministro para ganhar processo bilionário. Moro vai receber 750 mil só por um parecer, não precisa nem ir na justiça, só para dizer como é que eles vão se defender. E aí, olha só, olha o que a gente estava falando há mais de 5 dias atrás, olha eu falando de quem? O Sérgio Moro trabalhando pro Benjamin. Quem cantou a pedra? Ó Renatinho, Renato Giraldi, o biografado Fujão, fazendo um parecer para suspeito de lobby de minério e diamantes no continente africano. Quem será que faz o compliance do escritório Fujão? Kakai ou Dario Messer? O fato é que agora os lobistas lhe parecem bem. Gente, isso daí, cara. Pesquisa quem é o Benjamin. Pesquisa quem é o Benjamin. Aí você vai ver para quem Moro está trabalhando. E aí mesmo reportando da Intercept, né, agora que é chamada Intercept, vocês veem, Sérgio Moro está trabalhando para a defesa de um bilionário investigado por suspeitas de corromper governantes, lavar dinheiro, sonegar impostos, violar direitos humanos e leis ambientais. Moro não se justificou, afinal, são 750 mil no seu bolso, né? Esse é o seu Sérgio Moro, pelo menos é o que a Intercept vem afirmando. Moro. E você quer ser presidente em 2022, né? Combater a pauta de corrupção, né? Beleza.